Boa tarde já, meio-dia e 20, né? Eu quero agradecer ao bem-vindo do Kane e Claudimira que deram. Muito obrigado, irmãos. E obrigado, Dina, pela sua Santa Ceia, Dina. Uau! Para quem conhece a Dina já há uns meses, pode ver o crescimento da Dina espiritual, Dina. Sua história impacta todos nós aqui, né? E ainda que a Dina tenha sofrido muito também em Portugal, ela tomou a decisão de ir para Portugal em agosto e pregar a palavra de Deus de onde ela veio, amém? Muito coragem, muito bom, Dina. Irmãos, se você está nos visitando pela primeira vez aqui hoje, você deve estar se perguntando por que tem um monte de pessoas, algumas nem falam português direito aqui, se juntando para falar sobre Deus. Nós temos pessoas aqui da África que falam português, amém? Da Angola, da Guiné-Bissau, talvez, acho que só Moçambique que não? Temos também de Portugal aqui. A Mariana de Moçambique, muito bom, muito bom. São Tomé e Príncipe. Temos pessoas de Brasil aqui também, amém? Como eu sou do Brasil, cresci em São Paulo, nasci em BH, com 1 ano fui para São Paulo, cresci lá. Temos pessoas da Alemanha também aqui hoje, amém? Tanto a Charlotte, que é metade alemã, mas também o Frank, que está nos visitando aqui da Alemanha. E Frank, a gente convidou ele lá no restaurante. E o Frank veio até a gente, nossa, vocês são brasileiros? Eu quero ir para o Brasil, eu quero ficar 6 meses no Brasil lá. Eu falei, mas por que você quer ir para o Brasil? Né? Ele falou, é um país lindo, não? Então vai ser ótimo ter você lá no Brasil com a gente, Frank. Mas irmãos, estamos reunidos aqui para entendermos como Jesus fez na época dele. E para que possamos copiar exatamente o que ele fez na igreja de hoje, amém? A igreja que devemos ir é a igreja que se assemelha à igreja no primeiro século. É a igreja deixada por Jesus. Se você quer ver o mundo mudado, e nós sabemos que o mundo hoje tem muitos e muitos pecados, como Dina compartilhou hoje aqui, o mundo é um mundo de trevas. Satanás é o príncipe desse mundo. Você tem imoralidade sexual, você tem impureza sexual, você tem homens que abusam de mulheres, você tem mulheres que se prostituem a homens no mundo hoje. Você tem as mentiras, o orgulho, a ganância de pessoas. E se você quer mudar o mundo hoje, você primeiro precisa começar pelo seu continente. E nós estamos aqui na Europa, amém? E se queremos mudar a Europa, precisamos começar pelo país em que estamos, amém? Que é a Inglaterra. E muito brevemente Portugal. E se queremos mudar o país que estamos, temos que mudar a cidade que estamos, que é Londres. E se queremos mudar a cidade em que estamos, precisamos mudar a região em que estamos, amém? E se queremos mudar a região em que estamos, precisamos mudar as pessoas mais próximas da gente. E quem são as pessoas mais próximas da gente hoje? São os falantes de português, amém? Se você quer mudar o mundo, comece mudando as pessoas ao seu redor. E se você quiser mudar as pessoas ao seu redor, comece mudando a você mesmo. O título da aula hoje, o bate-papo de Jesus, amém? O bate-papo de Jesus. Vou fazer uma oração para a gente começar. Pai amado Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado por estarmos reunidos aqui como a igreja do primeiro século, Pai. Em Atos 2, onde estavam uma festa do Pentecoste na época, Deus, de judeus vindos de todas as partes do mundo. E estavam reunidos lá, Pai. Como é bom poder estar lá em cima com os irmãos que falam inglês, mas como é bom também, Pai, falar português, Deus. Eu oro para que saiamos daqui inspirados, Pai, a querer imitar o bate-papo de Jesus. Eu sei que tem muitas coisas no bate-papo de Jesus que os nossos bate-papos hoje precisam imitar. E eu oro isso, Pai, para que saiamos daqui inspirados e para Ele seja todas as glórias. Amém? Amém. Vamos para Marcos capítulo 3. O quem leu a escritura hoje? Nós não combinamos de ler mesmo, amém?
lá em Marcos 3, versículo 13. A Bíblia diz, Marcos 3,13, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, amém? Aqui nós vemos o começo do bate-papo de Jesus Cristo. Jesus começa o seu bate-papo. Agora, o que é um bate-papo? Você deve estar se perguntando. Um bate-papo é um grupo de pessoas, é um grupo pequeno de pessoas que juntas querem mudar o mundo. Isso é um bate-papo. É como uma igreja pequena. E Jesus, de acordo com a Escritura, ele tinha uma igreja pequena. Ele escolhe 12 pessoas para serem parte do seu bate-papo. Nós precisamos entender que o método de Jesus de evangelizar o mundo foi por meio de grupos pequenos. Um grupo pequeno, irmãos, é capaz de revolucionar o mundo. Então Jesus, ainda que multidões seguiam a Jesus, Jesus pregava para as multidões, mas ele tinha aquele grupo pequeno. E dentre os 12 discípulos, ele tinha os 3 mais próximos dele, que era Pedro, Tiago e João. Então Jesus ele tinha um grupo pequeno dentro do grupo pequeno dele, amém? E aí nós vemos no mundo igrejas religiosas com milhares de pessoas. E por ter muitas pessoas numa igreja cheia de pessoas, o que acontece é que você vai para a igreja, você senta, você escuta e você sai sem fazer nada. Agora, quando uma igreja é pequena, irmão, aí você conhece mesmo todo mundo aqui, amém? Se você chega atrasado aqui, dá para perceber que você chegou atrasado aqui. Se você chega atrasado numa igreja grande, talvez não dê para perceber. Mas uma igreja pequena, ela demonstra o seu coração. Onde o seu coração está. E lá em São Paulo, de onde eu vim, onde eu fui batizado, eu tive o privilégio de liderar alguns bate-papos em São Paulo. E um bate-papo que eu liderei junto com a minha esposa, foi um bate-papo que era eu, a Ana e mais 2 pessoas. Esse bate-papo não batizou nenhuma pessoa, e as 2 pessoas que faziam parte do bate-papo caíram da fé. Esse foi o meu bate-papo. Fomos de 4 pessoas para 2 pessoas. Mas pela graça de Deus, depois eu fui para o Peru, ajudar a igreja nossa em Peru. Para quem não sabe, nossa igreja está em vários países do mundo. Tanto que minha esposa é russa e conheceu a igreja lá na Rússia. E lá no Peru eu tive o privilégio de liderar um outro bate-papo. Deus foi muito misericordioso comigo, amém? E lá fomos de 7 pessoas para 17 pessoas, amém? Para a graça de Deus. O que implica um bate-papo? É um grupo pequeno que juntos faz crescer o reino de Deus. E aqui em Londres, eu não sei se você estava com a gente desde fevereiro, começamos o ministério em português aqui em fevereiro esse ano. E éramos 10 pessoas, eu estava vendo a foto ontem lá. E de 10 pessoas, hoje somos 21 pessoas, amém? Ou seja, nós éramos um bate-papo, quase do tamanho do bate-papo de Jesus, que eram 12 pessoas e com ele 13. E hoje agora crescemos esse bate-papo, amém? E por esse motivo, quando a igreja cresce, precisamos dividir de novo a igreja em grupos pequenos. Por isso a importância, irmãos, da pregação hoje que vamos ver na Bíblia. A importância de dividirmos a gente em grupos ainda menores, amém? Primeiro ponto, bate-papo é mais que família. Bate-papo é mais que família. Vamos ver o versículo 31. Marcos 3, 31. A Bíblia diz, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Então a mãe de Jesus estava à procura do seu filho. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão,
minha irmã e minha mãe, amém? Aqui, Jesus estava sentado com o seu bate-papo. E ali, eu não sei o que ele estava fazendo, mas provavelmente ensinando os seus discípulos. E no meio do bate-papo, imagina, no meio do nosso bate-papo aqui, da nossa igreja aqui, a mãe de Jesus chega e manda chamar Jesus. Eu fico imaginando talvez minha mãe chegando aqui, batendo na porta e querendo chamar você. E Jesus fala, a minha mãe e os meus irmãos estão aqui. Jesus entendia que o bate-papo dele era mais do que a própria família dele. As pessoas que estão aqui, as pessoas que você está olhando agora ao seu redor, são as pessoas que devem ser mais importantes do que a sua própria família física. Jesus dá uma prioridade para a família espiritual dele, amém? No versículo 14, que a gente acabou de ler, Jesus, ele designa os discípulos dele como apóstolos. E olha que legal, o bate-papo de Jesus tinha um nome aqui também. E era o nome da hora, não? Ele deu o nome do bate-papo dele de Os Apóstolos, que significa os enviados, não? Então o bate-papo de Jesus tinha um nome legal, amém? E hoje, agora, no Ministério em Português aqui, vamos ter 3 bate-papos. O primeiro bate-papo se chama Papo Reto, que é o bate-papo que o Ricardo, que agora está em Portugal, e a Ellen lideram aqui, amém? O outro bate-papo se chama Estopim, que é o bate-papo que eu e Ana estaremos liderando, amém? E a Ana está sabendo disso agora. É o bate-papo que faremos virtualmente com os irmãos nossos que estão em Lisboa, uma vez por semana. Estopim. E temos um terceiro bate-papo, que por enquanto não tem nome, não? Mas é o bate-papo do Kenny e da Claudimira que lideram toda terça-feira, amém? Ele fala que o nome é bate-papo das terças, mas eu não gosto desse nome, não? Precisa ter um nome como o de Jesus, os apóstolos, não? Agora, aqui nós vemos um princípio bíblico. Se o bate-papo é como se fosse uma família, então o bate-papo ele também é disfuncional. Todas as nossas famílias físicas e espirituais têm problemas. Nós somos disfuncionais. Aqui no bate-papo de Jesus, tinha alguém chamado Mateus, que era um coletor de impostos, e tinha Simão o Zelote. E naquela época, eram 2 grupos que se odiavam naquela época. Então imagina isso, no bate-papo de Jesus, é como se tivesse alguém aqui da extrema direita política e alguém da extrema esquerda política no bate-papo de Jesus Cristo. Por quê? Porque um bate-papo, uma família, ela é disfuncional. Eu tenho certeza que quando você vai para o seu Natal ou para a Páscoa, passar com a sua família, e vem aqueles tios que você nunca viu na sua vida, e primos que você nunca viu na sua vida, sempre tem alguma discussão política, não? Então o bate-papo ele é feito de pessoas que talvez não se dariam certo se não fosse por Jesus Cristo. Que no mundo talvez seriam inimigos, mas que a Bíblia une para fazer o bate-papo de Jesus, amém? Independente de quem estiver no seu bate-papo, essa é a sua família. Se for do Brasil, se for da África que fala português, se for de Portugal, essa pessoa deve ser a nossa família, amém? Ah, mas sabe, eu não sinto família no meu bate-papo. Eu não sinto que aquelas pessoas são as pessoas que eu mais quero estar perto todo momento. Então eu te faço a pergunta, o que você tem feito para fazer o seu bate-papo família? Quando nós não sentimos família, nós podemos fazer e criar família, amém? A família no mundo é algo que você não escolhe. Você nasce com aquele seu pai e sua mãe. Não. Deus escolhe isso por você. A mesma coisa aqui no reino de Deus. Você não escolhe quem vai estar no seu bate-papo, não. Você nem conhecia aquela pessoa antes. Mas você toma uma decisão de amar. Os seus pais tomaram uma decisão de amar você quando você nasceu,
não, e de criar você, ou seus avós, mas alguém da sua família, ou que você considera família, tomou a decisão de te amar. E assim como no bate-papo, nós temos que tomar a decisão de criar família, amém? Eu, quando cheguei em Londres, do Rio de Janeiro, eu estou aqui apenas há 6 meses, não? Eu estava morando no Rio de Janeiro com a minha esposa, e quando eu cheguei aqui, eu senti como se todo mundo tivesse contra mim. Todo mundo, e olha só, pessoas da igreja mesmo assim. Não você, Michael. Na verdade, eu nem conversava muito com o Michael no começo. Mas eu sentia, nossa, por que as pessoas não gostam de mim aqui? Sabe, no Brasil, na igreja nossa lá, as pessoas são tão amorosas, tão felizes, tão família. E eu fui percebendo que não eram as pessoas que estavam contra mim, mas era o meu próprio orgulho que estava enraizado no meu coração. E eu percebi que eu não tenho que esperar as pessoas me servirem. Isso não é família. Eu tenho que tomar a decisão de servir as pessoas. Irmãos, há muito mais alegria em dar do que receber. E foi aí que eu consegui me sentir mais família, amém? Ponto número 2. O objetivo do bate-papo. Ok, agora sabemos o que é um bate-papo. Queremos fazer o bate-papo como o bate-papo de Jesus. Ele é um grupo pequeno. Ele deve ser uma família. Ou seja, você se importa com as pessoas que estão lá. Agora, qual que é o objetivo de um bate-papo? Olha lá em João, capítulo 4. Hoje eu amo todos os meus irmãos aqui em Londres, amém? Às vezes, quando nós achamos que as pessoas... Nossa, aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa não gosta de mim. Talvez o problema não é tantas vezes de pessoas. Talvez o problema seja você, não? João capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Qual era o objetivo do bate-papo de Jesus? Era de simplesmente batizar pessoas. Aqui chega um determinado momento que Jesus ensina todos os seus discípulos a batizar outras pessoas. E batizar pessoas não é só para o pastor da igreja. Não só o pastor deve batizar, não. Todo discípulo, todo membro comprometido deve batizar pessoas. Aqui nós vemos que eram os discípulos de Jesus que batizavam pessoas. E eles estavam batizando tanta gente que batizavam mais do que o próprio João Batista. E ele tinha esse nome por algum motivo? Não, porque ele batizava muitas pessoas. Ele batizou Jesus. Então, aqui nós vemos que os discípulos de Jesus batizavam mais do que o cara que mais batizava naquela época. Se queremos ter os resultados de Jesus no nosso bate-papo, se queremos crescer o nosso bate-papo, batizar pessoas, nós precisamos aprender com o método de Jesus, amém? O jeito dele, o jeito bíblico de como construir uma igreja. Um bate-papo é como se fosse uma igreja pequena que a gente constrói. Olha lá em Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18, versículo 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que você só se assenta para julgar e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Aqui nós vemos que Moisés, ele tinha um sistema para julgar as questões do povo na época. Ele pegava todas as pessoas que estavam lá e faziam eles ficar numa fila, e nessa fila ele julgava um por um, da manhã até o cair da tarde. Agora, esse não é um método eficaz,
para você liderar o seu bate-papo, para você liderar a sua igreja? Qual que é o método eficaz? Olha o versículo 15. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Talvez Moisés pensava que só ele era o capaz de poder consultar a Deus aqui, não? Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e lei, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, 100, 50 e 10. Aqui nós temos um princípio. É o princípio que vem do sogro de Moisés. Tem coisas boas que você consegue aprender com seu sogro, amém? O que Moisés aprende com o sogro dele? É o princípio de Jetro. Jetro é o nome dele. Que princípio é esse? O princípio de delegar tarefas, delegar funções. Então, por isso que nós temos um líder aqui da igreja, que é o Michael Williamson, amém? Que está nesse momento pregando lá para a igreja, em inglês. Mas imagina só, se todas as questões que tivemos, nós temos que trazer para Michael Williamson. Ele ia surtar? Não. Imagina se Michael Williamson tivesse que aprender português e tivesse que pregar aqui também. Pregar em inglês e ao mesmo tempo pregar em português aqui. E pregar em italiano lá em cima. Imagina só, ele ia surtar. Por isso que o Michael, ele destina líderes de 100, de 50 e de 10 pessoas, amém? Esse é um princípio bíblico. E nós vemos que depois os 12 discípulos de Jesus se tornaram líderes de bate-papos de 70 pessoas, como vemos em Lucas 10, não? E depois em Atos 120 pessoas. Então, esse é um princípio que devemos ter no nosso bate-papo, amém? Como, por exemplo, a igreja de Londres. Com quantas pessoas a igreja de Londres começou? How many people did they start London? Talvez 11, 10 pessoas. Então, mais de 10 anos atrás, a igreja de Londres começou com 11, 10 pessoas. E hoje, se você estava lá em cima, você viu mais de 250 pessoas, amém? Mas chega um momento que precisa se dividir também. Por isso que a igreja de Londres é dividida em 7 regiões hoje. Essex, temos Oxford, Sul, Norte, Leste, Oeste e o Ministério Português, amém? São 7 regiões, porque assim fica mais fácil de liderar, amém? Terceiro ponto e último ponto. O bate-papo deve ser extraordinário. Não ordinário, amém? Olha lá em João capítulo 13. João 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Qual era o foco do bate-papo de Jesus? O objetivo era batizar, mas o foco dele era amar as pessoas. Jesus, ele entendia que pessoas precisam ser amadas. Um bom bate-papo é um bate-papo que se enfoca em estudar a Bíblia com as pessoas, em ajudar as pessoas espiritualmente. Isso é um bom bate-papo. Porque, irmãos, no final das contas, o que realmente importa é vermos pessoas indo nos céus com a gente. É nós estarmos nos céus e trazer o máximo de pessoas nos céus com a gente. Agora, talvez se você hoje veio até aqui e percebeu, nossa, eu não tenho feito isso. Eu não tenho estudado a Bíblia com pessoas. Eu não tenho ajudado pessoas, caminhado com pessoas. Eu sim vou para a igreja, eu sinto algo no meu coração, eu sim oro e leio a Bíblia, mas falta eu chamar pessoas para que elas podem ir comigo nos céus um dia. Se você sente assim hoje, eu quero te animar
a amar as pessoas como Jesus amou. O foco do bate-papo de Jesus era trazer pessoas. Por isso que o nosso foco aqui deve ser trazer pessoas para Deus, amém? A forma que você ama as pessoas reflete a forma como você ama a Deus. As pessoas, elas não se importam com quanto você sabe das Escrituras ou quanto você sabe de conhecimentos gerais, até elas verem que você se importa com elas. O nosso foco como bate-papo deve ser se importar com as pessoas, amar as pessoas, querer escutar as histórias das pessoas e direcionar elas para Deus, amém? Lucas capítulo 5. Lucas 5, versículo 26. Olha só o que tinha, gente, no bate-papo de Jesus. Versículo 26 diz: todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. O seu bate-papo deve ser extraordinário. Precisamos fazer coisas, às vezes no bate-papo, extraordinárias. O que tinha acontecido aqui, nós não temos tempo para ler tudo, mas Jesus, ele cura um paralítico. E os amigos dele, a Bíblia fala que pela fé dos amigos dele, que abriram um teto e fizeram o paralítico descer numa maca, Jesus curou ele. E os discípulos ficaram atônitos e maravilhados. Irmãos, isso é o objetivo que devemos ter nos nossos bate-papos. É fazer com que as pessoas fiquem maravilhadas com os milagres que acontecem. Que são coisas extraordinárias, amém? Um bom bate-papo, ele deve ter uma boa comida. Porque pessoas gostam de comida, amém? Ainda mais brasileiros. Então no seu bate-papo, o que você estiver fazendo, traga comida também. Ele deve ter uma boa luminosidade. Você não quer fazer um bate-papo na escuridão? Não, com as pessoas escondidas assim. Não. Uma boa luminosidade. O seu bate-papo deve ser feito em um bom lugar também. Não na rua, talvez, onde pessoas estão passando. O bate-papo de Jesus, muitas vezes, era em casas de pessoas. Não. Um bom lugar, um lugar aconchegante, com comida. O seu bate-papo deve ter uma boa acústica. Você não quer falar assim e as pessoas não te escutarem. Não, você tem que ter uma boa acústica, amém? Para que as pessoas te escutem. O seu bate-papo deve ter uma boa limpeza. Então cuidado, irmãos. Se for fazer bate-papo na República dos Irmãos, temos que ter uma boa limpeza, amém? Irmãos geralmente não são tão limpos. Não. O Kane é limpo. O Kane é limpo. Né, Claudimira? O Kane é limpo. Mas em geral, irmãos solteiros não são tão limpos assim, não? Mas um bom bate-papo é um lugar com uma boa limpeza. Um bom bate-papo tem um bom tempo também. Um tempo divertido. Não é só aquela coisa chata, não. É algo divertido, talvez jogar um Uno. Ou como quem vai fazer com o bate-papo essa terça-feira, a gente vai assistir o jogo de Portugal depois do bate-papo, não? Isso é algo legal, algo divertido, não? E um bom bate-papo tem um bom planejamento. Não, precisamos planejar o bate-papo como algo excelente. Não é só uma reunião, eu vou fazer o bate-papo 1 minuto antes. Deixa eu ver uma escritura aqui, vai ser isso. Então, não. É um bom planejamento. Você planeja o bate-papo antes, não? Em conclusão, irmãos, precisamos imitar o bate-papo de Jesus. Se queremos ter os resultados do bate-papo de Jesus, e não irmos de 4 discípulos para 2 discípulos no seu bate-papo, precisamos imitar o bate-papo de Jesus, amém? Para terminar, olha lá em Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 1. Olha só o resultado do bate-papo de Jesus, irmãos. Lucas 10, 1. Depois disso, Jesus designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Vemos que de 12 discípulos, agora o bate-papo de Jesus tinha 72 discípulos. E ele mesmo assim, ele divide de 2 em 2. Então ainda quando o seu bate-papo tiver muitas pessoas, precisamos ainda assim
dividir para mais bate-papos? Olha lá em Atos capítulo 1. Atos 1, versículo 15. A Bíblia diz: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, amém? De 12 foi para 72 e foi para 120 pessoas. E aí Jesus já tinha ascendido aos céus. Mas o bate-papo dele não termina por aqui, com 120 pessoas. Olha lá em Atos capítulo 2, versículo 41, olha a consequência do bate-papo de Jesus. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então o bate-papo de Jesus foi de 12 para 72, para 120. E depois, quando Jesus não estava mais aqui na terra, 3.000 pessoas. Com Pedro, que estava pregando aqui, Pedro que foi treinado como um dos 12 lá no começo. E 3.000 pessoas foram batizadas. Esse foi o resultado do bate-papo de Jesus. O seu bate-papo deve ser tão excelente, tão extraordinário, que ainda quando você deixar a terra, você morrer, pessoas ainda vão estar falando do seu bate-papo. Pessoas ainda vão estar batizando mais. Pessoas que você batizou vão continuar batizando mais pessoas. Porque assim foi o bate-papo de Jesus. E por último, em Romanos 1, versículo 8. Muitos de nós conhecemos a escritura de Romanos 1, 8. A Bíblia diz: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então nós sabemos, irmãos, que de 12, 3.000 foi ainda mais que isso. Nós vemos na Escritura que o mundo inteiro conhecia sobre a fé dos discípulos. O bate-papo de Jesus conseguiu transformar o mundo. E eu quero te fazer essa pergunta. Você quer, pelo seu bate-papo, transformar o mundo? Sim. Então, vamos imitar o bate-papo de Jesus, amém? Vamos ter o foco de batizar, o foco de amar as pessoas. Vamos criar família nos nossos bate-papos. E para Ele será todas as glórias. Amém. Amém.